aí pessoal, vamos lá, vamos continuar o nosso curso, bem interessante, discutir coisas importantes. E agora a gente vai falar de uma coisa muito importante, que são as superfícies de suporte. Quando eu falo superfície de suporte, o que você pensa? O que vem na tua cabeça? Como que pode ser? Então a superfície de suporte é tudo aquilo que eu utilizo para aliviar pressão no corpo do meu paciente. Ou seja, eu tenho os colchões, colchonetes, almofadas. E vocês saberiam diferenciar um colchão de colchonete? Colchão é tudo aquilo que eu coloco diretamente no estrado da cama. E colchonete é aquilo que eu coloco em cima do colchão. Mas todos eles são altamente específicos. Então isso que é importante. As diretrizes, os documentos internacionais dizem o quê? Que esse paciente em risco, ele precisa de um colchão altamente específico. Ou seja, um colchão com a finalidade de aliviar a pressão e não um colchão comum. E aí, como que elas são empregadas para quê? Primeiramente, para o controle da pressão. E algumas superfícies de suporte também vão favorecer no controle do microclima, que a gente tem falado insistentemente nesse aspecto. São fundamentais, essenciais para pacientes com risco e alto risco de desenvolvimento de lesão por pressão. Algumas superfícies elas reduzem também a fricção, cisalhamento. E olha que legal, existem outros produtos, né, que às vezes não é da nossa realidade, do nosso dia a dia, que tem uma propriedade de controlar a proliferação bacteriana nessa superfície. Então eles têm agentes antimicrobianos que não deixam a bactéria proliferar naquele ambiente. Então isso também é uma coisa muito importante. São encontrados de diversas formas para uso, como eu falei, em camas, cadeiras e nos membros dos pacientes para aliviar a pressão. Eles vão redistribuir a pressão no corpo do paciente, então eles precisam ter essa propriedade e é desenvolvido para controlar essa carga que tem essa descarga de peso nessa superfície, além de controlar o microclima e outras funções terapêuticas. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma superfície de suporte dinâmica nos Estados Unidos, por exemplo, e outros países, que a respiração, esse movimento de inspirar e expirar, controla a massagem, a insuflação e desinsuflação das células dessa superfície, que vai fazendo o quê? Vai massageando, bombeando e permitindo a recirculação capilar. E aí eu tenho superfície de suporte estática e tenho dinâmica. A mais comum que todo mundo conhece é aquela piramidal, né? Isso, aquele colchão, ou as pessoas falam colchão tipo caixa de ovos. Na verdade, aquilo é um colchonete e ele precisa de ter algumas características para ter a funcionalidade dele. Então, falando de uma superfície de suporte estática, sem movimento, eu cito esse colchonete, essa superfície, que vai fazer o quê? Vai redistribuir pressão, desde que tenha densidade adequada. Então, o fabricante tem que garantir uma densidade de 28 a 33, geralmente 28, pacientes até 90 quilos, e 33 acima, e até no máximo 150 quilos. Então, se não tiver essa garantia, ele vai propiciar conforto, mas não vai ter alívio de pressão. Mas ainda tem que fazer vários questionamentos dessa superfície. Por exemplo, o ideal seria que da base até a espícula tenha-se pelo menos de 7,5 a 10 centímetros. Dificilmente a gente consegue, mas se o fabricante garantir densidade 28 ou densidade 33, mesmo que seja mais fino, ok, tudo bem. Mas isso nós temos que cobrar e temos que colocar no descritivo da padronização das instituições que nós estamos. Essa densidade tem que suportar o peso, porque se eu coloco um paciente muito pesado, o que vai acontecer com as espículas? Vão achatar e aí não está ajudando em nada. Outra coisa que as pessoas fazem que é errado, coloca plástico. Esse plástico destrói o controle do meu microclima, então não deve ser usado. Mais uma outra coisa, esse colchonete, né, o famoso caixa de ovos, não pode ser molhado. Ele deveria ser trocado a cada 30 dias.
Então são coisas que na prática clínica a gente não faz, mas que vai impactar, que vai perder, né, a efetividade dele. E essa superfície de suporte também tem que ser capaz de envelopar o paciente. Tem que abraçar suavemente o paciente. Ele tem que ser capaz de deitar e ter esse contorno do corpo, conformar o corpo. Senão não vai ter efetividade. Outra coisa também que a gente tem, alguns produtos têm um contorno mais plano, outros mais texturizados, tá certo? Mas isso, o mais importante disso é perceber essas características. Tem que ter efetividade, uma densidade adequada, eu não posso usar plástico, eu não posso molhar e eu teria que trocar isso a cada 30 dias. Será que a gente faz isso? Difícil, né? E aí do outro lado, eu tenho as dinâmicas. Então, quando eu falo dinâmica, eu tenho aqueles colchões que vão alternar a insuflar e desinsuflar com aparelhos, com motores ou com uma própria respiração, como eu falei. Eu não conheço aqui no Brasil esse que controla com a respiração, só com o aparelhinho, que também vem um dispositivo, que é ele que vai produzir, que vai insuflar as células, e eu preciso controlar e adequar de acordo com o peso do paciente. Porque imagina se eu coloco muito ar, então vai ficar duro demais, vai ser prejudicial. Ou essas células estão desinsufladas, também vai ser prejudicial. Então é importante sempre observar essas características, ok? E também nós temos alguns colchões estáticos de ar que redistribuem a pressão, são disponíveis também para camas, cadeiras, para curto ou longo tempo de uso. A grande maioria redistribui a pressão e como você enche, né, que eu falei, quando você vai colocar ar, tem que ter muito cuidado de acordo com o peso dessa pessoa, porque se estiver muito duro vai ser prejudicial, e se ele estiver mole demais também vai ser prejudicial. Então sempre tentar ajustar o ar que eu coloco dentro dessa superfície de suporte com o peso do paciente. E aí nós temos outras também, colchonetes ou mesmo almofadas de gel, também oferecem a redistribuição. O que é importante eu pensar é o seguinte: como que eu vou decidir se eu devo usar uma superfície estática ou dinâmica? O que vem na literatura atual, o que vem nas guidelines, nas recomendações é o seguinte: para a pessoa em alto risco de desenvolvimento de lesão por pressão, tá? O ideal seria uma superfície dinâmica. Por quê? Nada substitui a mudança de decúbito, nada. Porém, enquanto o paciente estiver lá deitado, tá? Numa posição, essas superfícies que são dinâmicas, elas estão massageando, elas estão permitindo a recirculação capilar. Já a estática não faz isso. Mas ambas não substituem de forma alguma a mudança de decúbito, nem aumenta. Tem pessoas que falam assim: se eu comprar uma dinâmica, eu vou poder deixar mais tempo numa posição? Não, de forma alguma, tá certo? Isso não é fator para se decidir. Na minha concepção, na minha avaliação técnica, paciente que não tem capacidade nenhuma de fazer isso aqui na cama, de fazer isso, de qualquer movimento, essa pessoa merece uma superfície de suporte dinâmica, tá certo? E a estática, quando o paciente já está na cama, é acamado, mas ele ainda consegue se comunicar, ele consegue falar de desconfortos, ele consegue fazer leves descompressões. Então esse é o fator técnico para a gente decidir qual superfície. E aí existe um teste. Eu tenho a cama, a superfície de suporte e o paciente. Eu tenho que passar a mão nas regiões de proeminência óssea e minha mão tem que deslizar. Não é dogma de fé não, é matemática, é engenharia mecânica. Por quê? Se esse colchão, essa colchonete, essa almofada tiver a densidade adequada, minha mão vai deslizar. Porque ele tem que ter densidade, ele tem que estar sustentando. Se o peso está todo no meu colchão, não tem significado algum. Então, como que eu faço? Repetindo, imagine que aqui, tá certo? Eu tenho o espaço, né, entre o colchão e a superfície de suporte. É ali que eu vou passar a mão. Passei a mão, deslizou? Ok. Não deslizou,
eu estou tendo um problema de pressão, não está adequada aquela superfície de suporte, eu tenho que rever ou mudar, adquirir uma outra, ou mesmo ver se está insuflado da forma adequada. Algum problema está acontecendo ali. Eu não posso, de forma alguma, ter uma superfície de suporte que não alivie a pressão. Esse é o objetivo dessa superfície, ok? Até mais, até a próxima unidade.